espíritos finitos, criados por ele, são muitos. Criados e semeados no universo, como as semeaduras no campo, os espíritos germinam na carne e crescem na vida. Deus fez o homem do barro da terra. Formou-se nas entranhas da matéria e soprou-lhe nas ventas o sopro da vida. Essa imagem bíblica reflete o milagre da criação. O sopro é o espírito, a ruach hebraica, o pneuma grego, o spiritus latino. Esse espírito é um só em todos os homens, mas cada homem é a sua manifestação particular. E em cada homem esse espírito finito anseia pelo espírito infinito. 11. O mundo pelo avesso. Dizia-me recentemente um amigo, estão virando o mundo pelo avesso. E a impressão que se tem ao abrir os jornais, ligar o rádio ou a televisão, correr os olhos por uma vitrina de livraria ou dar uma volta pelas ruas é precisamente essa. Alguém enfiou a mão no fundo e puxou o avesso do mundo. Todos os princípios morais estão sendo atirados no lixo. Matar, violar, achincalhar, agredir e desrespeitar são as novas palavras de ordem. E tudo isso por quê? Há um século o Espiritismo proclamou a existência de uma lei de evolução dos mundos e demonstrou que o nosso mundo, o planetinha humilde em que viajamos no espaço, está passando por uma nova etapa de sua evolução. Quem conhece um pouco de geologia sabe que já fomos um mundo primitivo, sem vida. Quem conhece um pouco de história e de antropologia sabe que já fomos uma humanidade animalesca, selvagem, evoluindo para as civilizações agrárias e avançando depois, lenta e penosamente, até os nossos dias. E quem enxergar um palmo adiante do nariz está vendo que damos agora um salto para uma nova civilização. É fácil compreender que esse salto coletivo exige enorme esforço. O mundo contrai os seus músculos, a humanidade se atira no vácuo. A visão de futuro fascina, deslumbra os que a podem compreender, mas também aturde e desorienta os que apenas conseguem vislumbrá-la. Todos sabemos que temos de mudar, de passar de um sistema de vida para outro, de reformar as nossas ideias, mas nem todos compreendemos o que é isso. A maioria das criaturas está procedendo como ratos de navio na hora do naufrágio. É a hora do vale tudo. Ninguém se engane, porém, diante do tumulto do mundo. Não caminhamos para a confusão, para a anarquia, para a baderna, mas para um mundo melhor. Os que lutam pelo bem e pela ordem, pela preservação dos grandes princípios morais que dignificam a vida humana, pela cultura e a beleza, pela bondade e a fraternidade, acabarão vencendo. Os pacíficos herdarão a terra, como ensinou Jesus. Os baderneiros serão simplesmente transferidos para mundos inferiores, pela ação compulsória da morte. Contra ela não há recursos, nem transplantes nem pílulas milagrosas podem valer. O mundo se renova pela sucessão das gerações. Quantas civilizações desapareceram da Terra? Mais de 20. Quantas instituições milenares foram reduzidas a pó? Milhares. Tudo passa e a vida continua triunfante o seu curso evolutivo. O Espiritismo nos ensina que esta hora do mundo é como a das trevas que precedem o alvorecer. Mas é preciso estudá-lo para bem compreender o que se passa. Uma leitura atenta de O Evangelho segundo o Espiritismo e um estudo sério de O Livro dos Espíritos nos deixarão tranquilos nesta hora de agitações, de guerras e rumores de guerras. 12 formas de reação do mundo moderno ao impacto dos princípios espíritas. Na batalha contra os preconceitos, a maior luta deve desenvolver-se no seio do movimento doutrinário Confusão do Espiritismo com seitas religiosas. Trabalho para os pregadores. São várias as formas de preconceito existentes no mundo, com referência ao Espiritismo. Essas formas têm a sua origem comum na incompreensão do processo da evolução espiritual do homem. Essa incompreensão, por sua vez, deriva de duas fontes culturais. De um lado, a cultura materialista do nosso tempo, que conserva a atitude preconceituosa do movimento científico nos 2 últimos séculos, com relação às questões espirituais. De outro lado, a cultura religiosa, de tipo teológico, em que não há lugar para o livre pensamento. Há, portanto, 2 tipos fundamentais de anti-espiritismo. Um deles é o científico, dominante nos meios do padrão cultural elevado.
Outro é o religioso, que se reveste nas altas classes de aspecto filosófico, mas no seio do povo se revela apenas pela agressividade do sectarismo. As pessoas que alimentam o primeiro tipo costumam aferrar-se ao sentido positivo das ciências, negando qualquer possibilidade de verificação positiva dos princípios espíritas. Consideram o espiritismo como simples revivescência do passado animista do homem. As pessoas que alimentam o segundo tipo, o preconceito religioso, acusam o espiritismo de demoníaco, herético, e procuram confundi-lo com as formas de fetichismo do passado e do presente. É claro que essas duas atitudes representam uma grande barreira à difusão dos princípios espíritas. São, por assim dizer, duas formas eficientes de reação do mundo moderno ao poderoso impacto do espiritualismo, que ameaça a sua estrutura. Aquilo que costumamos chamar a civilização cristã, e que de cristianismo não tem mais que o fermento do evangelho, possui, como todas as civilizações, o seu instinto de conservação. Ao sentir que o espiritismo, na sua feição de cristianismo redivivo, constitui uma grave ameaça para os seus padrões de cultura e de conduta, reage violentamente contra ele. Da mesma maneira, aliás, porque a civilização greco-romana reagiu contra o poderoso impacto do cristianismo primitivo, que realmente lhe ameaçava a estrutura. A maioria espírita, constituída por homens do povo, como todas as maiorias, não possuindo a visão total da doutrina, nem a compreensão exata do processo de evolução espiritual, rebela-se contra essas reações do mundo moderno. A rebelião se manifesta, por sua vez, numa forma de autodefesa. Os organismos doutrinários se fecham, como verdadeiros redutos da nova fé, isolando-se do meio profano. Exatamente o que acontecia com os primeiros núcleos cristãos no mundo antigo. E o espiritismo, transformado assim numa nova seita religiosa, confunde-se com as demais seitas e com elas se empenha na velha luta que caracteriza a vida religiosa no mundo. A grande batalha do espiritismo contra os preconceitos tem de ser travada, portanto, em primeiro lugar, dentro do próprio movimento espírita. Antes de se defender contra a reação natural do mundo moderno aos seus princípios renovadores, o espiritismo precisa enfrentar essa defesa no âmbito interno do movimento doutrinário, procurando elevar os seus adeptos à verdadeira compreensão da doutrina. É imprescindível que os oradores e conferencistas espíritas procurem insistir nesse ponto, mostrando aos adeptos a grandeza da doutrina, a fim de que ela não continue a se confundir com as formações sectárias. Não interessa ao espiritismo a luta religiosa. O que interessa é o alargamento da compreensão religiosa do homem, a superação do sectarismo. Conquistada a compreensão geral dos espíritas, elevada a consciência do movimento doutrinário a um plano superior, a batalha estará ganha, porque a derrota dos preconceitos a que acima aludimos é uma questão de tempo. As forças da evolução trabalham pelo espiritismo. Da mesma maneira porque os preconceitos culturais de gregos e romanos e os preconceitos religiosos do mundo antigo não foram capazes de deter a poderosa corrente do cristianismo, os atuais preconceitos não deterão a corrente espírita, que dia a dia se avoluma. O fundamental, portanto, é o trabalho interno, é o esclarecimento constante do próprio movimento espírita. Empenhemos, nesse sentido, todas as nossas forças e estejamos tranquilos quanto ao futuro, que, como dizia Bozano, pertence ao Espiritismo. 13 novos caminhos que se abrem para a compreensão da vida. 3 objetivos do Espiritismo: fé iluminada pela razão e razão iluminada pela fé. Como se pode naturalizar a religião? O grande trabalho do Espiritismo no mundo é mostrar aos homens a realidade da sobrevivência, a finalidade evolutiva da vida terrena e a necessidade de orientação evangélica do indivíduo e da sociedade. A sobrevivência, ao mesmo tempo em que liberta o homem do terror da morte, sobrecarrega-o de responsabilidades morais. A compreensão de seu destino evolutivo, alargando-lhe os horizontes mentais, aprofunda-lhe o senso dessas responsabilidades. E o Evangelho então lhe aparece na sua verdadeira significação de código divino, para a orientação das criaturas terrenas em direção ao céu.
Não é somente o Espiritismo que prega a sobrevivência. Todas as religiões o fazem. Não é ele apenas que ensina a lei da evolução, através das vidas sucessivas. Numerosas escolas espiritualistas o fazem. Não é só ele que indica ao homem o roteiro do Evangelho. Todas as religiões cristãs o pregam. Mas acontece que o Espiritismo reúne, em sua estrutura doutrinária, tudo quanto mais condiz com o espírito do homem moderno. A sobrevivência não é apenas pregada por ele, mas sobretudo demonstrada, através de observações e pesquisas científicas. A reencarnação não é ensinada como um dogma de fé, mas como uma lei natural, que se pode comprovar em toda a natureza, e suscetível também de investigação científica. O Evangelho não é apontado como um código misterioso, em que as contradições ou dubiedades tenham de ser respeitadas, mas como um livro humano em que se refletem os ensinos divinos de Jesus, que a mente esclarecida deve saber separar dos elementos circunstanciais. De um lado, pois, a missão do Espiritismo é restabelecer no espírito moderno, através da razão e da ciência, a fé religiosa. De outro lado, porém, é libertar essa fé das imposições dogmáticas e dos convencionalismos sociais. Provando a sobrevivência, através de demonstrações científicas, o Espiritismo reforça a crença espiritual do homem, mas ao mesmo tempo transfere os motivos dessa crença, do terreno da fé dogmática, do crer pelo crer, para o terreno da razão. Demonstrando a realidade da reencarnação, como uma lei natural, o Espiritismo reafirma os ensinos de várias religiões e ordens teosóficas ou ocultistas, mas não o faz de maneira mística ou por motivos apenas tradicionais, e sim mediante o raciocínio e a pesquisa. Indicando ao homem os rumos do Evangelho, o Espiritismo restabelece a velha orientação cristã, mas não por obediência a costumes e sistemas, e sim pela compreensão da verdade dos princípios do Cristo. O Espiritismo se apresenta, assim, como um elemento reorganizador da vida espiritual do mundo moderno. Suprime as divergências entre religião, filosofia e ciência, reintegrando esses três ramos do conhecimento no contexto da consciência contemporânea, como três formas distintas do conhecer, mas necessariamente ligadas na harmonia do todo. Graças à sua posição renovadora, desloca os fatos espirituais do terreno incerto do miraculoso, para transportá-los ao de razão. Com isso, transforma a alma e o espírito, de objetos de suposições e especulações abstratas, em objetos de observação e pesquisa científica. Podemos dizer, repetindo uma expressão de Labriola, que o Espiritismo naturaliza a religião. É claro que toda essa revolução parece herética, para as pessoas apegadas ao misticismo religioso. Dificilmente uma criatura que se acostumou a crer por crer, a aceitar o que lhe disseram desde criança, a ter fé no mistério e a encarar o mundo e a vida como coisas procedentes do sobrenatural, poderá aceitar a posição renovadora do Espiritismo. Mas, por outro lado, as pessoas, cada vez mais numerosas, que não podem aceitar as crenças tradicionais, e que flutuam entre a crença e a descrença, encontrarão no Espiritismo um rumo seguro para a sua própria renovação espiritual. A fé espírita, como dizia Kardec, é iluminada pela razão, mas a razão espírita, por sua vez, é iluminada pela fé, de maneira que não pode ser confundida com a razão cética. Enquanto esta é espiritualmente estéril, a razão espírita é espiritualmente fecunda, abrindo para a mente humana perspectivas cada vez mais amplas de compreensão do homem, do mundo e da vida. 14. Lenta a libertação do espírito de atitudes mentais do passado. Acusações de há 2000 anos, que se repetem no presente formas arcaicas de combate à doutrina, religião e ciência. A posição do Espiritismo no mundo moderno assemelha-se bastante à do cristianismo no mundo antigo. De um lado, vemos a repulsa das religiões cristãs aos princípios espíritas, sob pretextos idênticos e no mesmo tom de agressividade com que o judaísmo repudiava os princípios cristãos. De outro lado, é a cultura mundana a repelir e condenar o Espiritismo, com desprezo semelhante à cultura antiga pelo cristianismo nascente. Para gregos e romanos,
Os cristãos não passavam de feiticeiros ou de ignorantes, e para os judeus eram mais do que hereges. Para a sabedoria mundana dos nossos dias e para os cristãos das igrejas atuais, os espíritas não merecem outras classificações. Não é raro ouvirmos expressões como esta: não posso me conformar com o fato de fulano ou cicrano, tão bons e tão cultos, serem espíritas. Vai implícita nessa inconformação a mesma acusação de demonismo que se fazia no passado aos cristãos, e à qual o próprio Cristo não escapou. Se fulano e cicrano são bons, não deviam ser espíritas, porque o espiritismo é mau. Se são cultos, muito menos, porque o espiritismo é inculto, ou mais ainda, representa mesmo a anticultura, é o que de mais primitivo e tosco pode existir em matéria de concepção do mundo e da vida. Se ainda estivéssemos na era escravagista, o espiritismo seria acusado de religião de escravos, como foi o cristianismo. Mas, para não falar nem mesmo nessa semelhança, há pessoas que o chamam de religião de negros. O que espanta, nisso tudo, é ser possível no mundo moderno, com as conquistas realizadas pelo humanismo no plano da fraternidade e a vitória dos princípios de liberdade e de pensamento, repetir-se o episódio histórico do advento do cristianismo. Em compensação, não temos o suplício nos circos, na cruz, no apedrejamento ou nas chamas. A ausência do martírio físico assinala a evolução dos tempos, mas a sumária condenação intelectual mostra como é lenta essa evolução. Os costumes se modificaram, ao impacto dos princípios renovadores, ao longo de lutas sangrentas e infindáveis disputas verbais. Os espíritos, entretanto, continuam apegados, no seu foro íntimo, aos velhos esquemas mentais da intolerância e da presunção. Em geral, condena-se o espiritismo sem conhecê-lo. Repetem-se acusações descabidas, com uma irresponsabilidade de arrepiar. Confunde-se a mais pura doutrina cristã, restabelecida em espírito e verdade na codificação de Kardec, com as práticas fetichistas de escravos e índios, misturadas a crendices do catolicismo popular. Pouco importa a verdade, pois o que é preciso é acusar e condenar. Ainda há pouco, um dos grandes diários paulistanos trazia expressivo anúncio, convidando os interessados em combater o espiritismo a se alistarem numa nova cruzada, e acentuando: não é necessário conhecer a doutrina. Por vários dias, esse anúncio permaneceu em exposição no Clube dos Jornalistas Espíritas, 3 como exemplo vivo da maneira por que se pretende sufocar a doutrina. Os livros e artigos publicados contra o espiritismo refletem o espírito de intolerância e presunção do passado, repetindo acusações absurdas, já largamente desmentidas por espíritas e não espíritas. As posições do anti-espiritismo são as mesmas de sempre: o fanatismo religioso e a presunção científica. O mundo em que vivemos, entretanto, não comporta mais essas atitudes sentimentais, desprovidas de qualquer base racional. O homem moderno já se libertou do temor do desconhecido, que impedia as viagens marítimas, e lançou-se à conquista do espaço. O espiritismo, com seu clima de absoluta liberdade espiritual, de livre indagação, contrário aos tabus religiosos e às crendices ou superstições, não pode ser confundido, por nenhuma pessoa de mediana cultura, com formas de magia ou de sincretismos religiosos. Os princípios espíritas são firmados na lógica e comprovados pela experimentação científica e, o que é mais sério, realizada esta por cientistas não espíritas, de renome universal. Com isto, o espiritismo não pretende reduzir a religião à ciência, mas provar, como de fato prova, que a religião, quando despida do formalismo e do dogmatismo do passado, pode ser amplamente confirmada pela ciência. A fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face, em todas as etapas da evolução humana. Esse dístico, inscrito por Kardec na porta de O Evangelho segundo o Espiritismo, define a posição da doutrina em face dos problemas, aparentemente contraditórios, de religião e ciência. Como se vê, combater uma doutrina dessa natureza com os recursos sectaristas do passado é fazer como Dom Quixote, que atirava sua lança contra as hélices poderosas dos moinhos, para espanto do seu escudeiro.
Os pobres ranchos que ainda hoje acompanham, aos milhares, certos fidalgos cavaleiros, acabarão espantados com a falta de raciocínio de tão ilustres cabeças. 15. Juventude inquieta. Os jovens tocam a rebate em toda a renovação, escreveu José Engenheiros em seu Catecismo Cívico para a Juventude Latino-Americana, as forças morais. A juventude sempre foi inquieta, inconformada, sonhadora. Graças a ela o mundo se renova. Mas jamais houve tanta inquietação juvenil como hoje. Porque o mundo passa por uma fase de transição evolutiva, como sabemos, e as novas gerações não vieram para se acomodar, mas para buscar novos caminhos. É claro que a juventude espírita não poderia ficar à margem desse processo. Ela também se inquieta. Muitos dos espíritas veteranos os quadrados, como dizem alguns jovens, assustam-se com isso e querem frear os jovens de uma ou de outra maneira. O Livro dos Espíritos, porém, nos ensina que ninguém pode deter a evolução. Não há freios que possam segurar o avanço dos jovens para o futuro. Não obstante, há um meio de ajudá-los na sua inexperiência muitas vezes perigosa. Os jovens mais afoitos pretendem lançar o movimento espírita nas agitações políticas deste momento do mundo. Acham que o espiritismo se acomodou e pretendem esporeá-lo para que avance. Mas se esquecem de que o espiritismo já é, em si mesmo, o começo do novo mundo que eles desejam criar na Terra. Não devemos temer esses jovens nem condená-los. Mas é claro que devemos e precisamos corrigir os seus enganos. Não é fácil corrigir um jovem e muito menos um grupo avançado. Quando, porém, se trata de jovens espíritas, dispomos da arma poderosa da própria doutrina. Podemos ser todos quadrados, acomodados ao século, compromissados com as injustiças do mundo atual. Mas se apesar disso formos capazes de mostrar aos jovens que a doutrina não se coaduna com os seus impulsos juvenis, com a sua pressa e a sua precipitação, talvez sejamos ouvidos. Nenhum espírita consciente, realmente conhecedor dos princípios doutrinários, pode se conformar com a corrupção do século, como dizia o apóstolo Tiago. Todo espírita convicto anseia pelo estabelecimento do reino de Deus na terra. Mas, pelo fato mesmo de ser convicto, sabe que esse reino não virá por sinais exteriores. As injustiças do mundo têm suas raízes no coração do homem, pois é o homem quem faz o mundo. A política mundana, em todos os seus aspectos, é dominada pela astúcia, e a sagacidade e a violência dos instintos animais do homem. O espiritismo luta contra esses instintos, conservados pelo egoísmo. A ação espírita só pode ser política no bom sentido da palavra, ação pessoal para melhorar-se cada um no seu coração, e ação social para consertar os erros do mundo através do amor e da caridade. Não se pode construir com ódio, violência e astúcia um mundo de justiça e pureza. Os materiais de construção são outros, o amor, a mansidão e a verdade. Assim, a batalha do espiritismo é de construção e jamais de destruição. 16. O que é o Espiritismo? 1. A terceira revelação. O Espiritismo é a última revelação divina recebida pelos homens, de acordo com a promessa de Jesus no Evangelho de João, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. João, 14:16. Sua missão é guiar os homens à verdade, restabelecendo o ensino do Cristo em sua pureza primitiva e abrindo novos horizontes à compreensão humana da vida. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora, quando vier, porém, o Espírito da Verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar. João, 16:12-14. Com Moisés, os homens receberam do alto a primeira revelação da realidade espiritual da vida. Essa revelação, que foi reunida pelos hebreus na grande codificação da Bíblia, sobrepunha-se a todas as formas religiosas do tempo, e conduziu o povo hebraico à concepção do Deus único.
Mas na própria Bíblia encontramos o anúncio da segunda revelação, do advento do Messias, que se cumpriu com a vinda de Jesus, oferecendo ao mundo a mais elevada forma de religião até então possível. E foi o próprio Messias quem anunciou, como vimos no Evangelho de João, a terceira revelação, destinada a restabelecer os seus ensinos, que seriam deturpados pelos homens, e a ampliação de acordo com as novas necessidades da evolução terrena. A primeira e a segunda revelações foram pessoais e locais, transmitidas por Moisés e Jesus a um determinado povo, o hebreu, incumbido de transmiti-las aos demais povos. A terceira revelação não foi pessoal nem local, mas espiritual e universal. Os espíritos a transmitiram em todo o mundo, através de suas comunicações, e Allan Kardec as codificou, como os hebreus codificaram a Bíblia e como os cristãos codificaram o Evangelho. Os hebreus reuniram os vários livros escritos sobre a primeira revelação e deles fizeram a Torá, ou a Bíblia que hoje conhecemos. Os cristãos tiveram de reunir os vários livros escritos sobre a segunda revelação, ou seja, os relatos dos 4 evangelistas, as epístolas e o Apocalipse, e com eles formar o Evangelho ou Novo Testamento. Os espíritas, pelas mãos de Kardec, um missionário, reuniram as comunicações mais esclarecedoras dos Espíritos do Senhor, que constituíam a falange luminosa do Espírito da Verdade, e com elas formaram a codificação do Espiritismo. Assim como a primeira revelação foi rejeitada por muitos hebreus, tendo Moisés de agir com energia para impô-la ao seu povo, e assim como a segunda revelação foi rejeitada por quase todo o povo hebreu, a ponto de Paulo precisar levá-la aos gentios para que ela se difundisse no mundo, assim também a terceira revelação foi rejeitada por judeus e cristãos, sendo aceita apenas por uma minoria. E assim como as igrejas judaicas da época chamaram Jesus de embusteiro e de instrumento do diabo, levando-o à condenação e ao suplício, assim as igrejas cristãs de hoje chamam Kardec de embusteiro e o espiritismo de instrumento do diabo, tentando aniquilá-lo. Mas assim como as 2 primeiras revelações triunfaram, a terceira também triunfará. Porque essa é a vontade do Pai, que está nos céus. 2. Alicerce de uma nova era. A revelação espírita, ou a terceira revelação, como sequência natural e necessária das 2 anteriores, a de Moisés e a do Cristo, tem por fim estabelecer na Terra uma nova era. O Espiritismo se apresenta, assim, como o alicerce sobre o qual se erguerá o edifício da nova civilização terrena. Não se deve confundir o Espiritismo com uma seita religiosa, sob pena de não se poder compreendê-lo. Seitas religiosas sempre houve no mundo, em quantidade, e nunca serviram senão em sentido local e restrito. O Espiritismo, a exemplo do mosaísmo e do cristianismo, é toda uma revelação, e sua missão é universal. Assim como o mosaísmo renovou o mundo antigo e o cristianismo reformou a terra, o Espiritismo tem por fim efetuar uma nova e mais profunda reforma. A primeira revelação, dada aos homens numa época distante, nos primórdios da evolução da civilização terrena, conseguiu reformar apenas uma parte do mundo, modificando a concepção judaica da vida. Os reflexos dessa reforma, porém, se fizeram sentir por toda parte, graças à dispersão dos judeus. A segunda revelação, aparecendo em época mais adiantada, exerceu influência maior e mais profunda. Sobre os seus princípios construiu-se a chamada civilização cristã, em que ainda hoje vivemos. A terceira revelação terá influência ainda maior, não se limitando à metade da terra em que se espalhou o cristianismo, mas envolvendo o mundo inteiro e fazendo surgir a verdadeira civilização cristã, no cumprimento da promessa do Consolador. Os próprios espíritas, em geral, ainda não compreendem esse alcance gigantesco da doutrina. Sem essa compreensão, entretanto, a visão que podemos ter do Espiritismo se torna bastante estreita. Essa compreensão nos mostra que o Espiritismo é uma ideologia e não apenas uma seita religiosa. Como ideologia, como forma geral de interpretar o mundo e a vida, o Espiritismo encerra em si os 3 ramos fundamentais do conhecimento: a ciência, a filosofia e a religião.
Todas as pessoas que quiserem bem compreender o Espiritismo precisam pensar na doutrina dessa maneira global. E será bastante lerem com atenção a introdução e o capítulo 1 de O Evangelho segundo o Espiritismo, para terem uma explicação clara e perfeita do que acabamos de escrever. 3. A ciência espírita. Já demonstramos, nesta sessão, que o Espiritismo é a terceira revelação, na sequência lógica e natural das revelações cristãs. Demonstramos, a seguir, que o seu papel no mundo, a exemplo do que fizeram a primeira e a segunda revelações, Moisés e Cristo, é a de reformar inteiramente o homem e a sociedade, com vistas ao estabelecimento do reino de Deus na terra. E demonstramos ainda que, para cumprir essa missão, o Espiritismo se apresenta como verdadeira síntese do conhecimento, englobando na sua estrutura doutrinária os três ramos fundamentais do saber humano, a ciência, a filosofia e a religião. Na ordem natural, a evolução se processa em sentido contrário ao daquele em que colocamos essas palavras. A princípio, o homem é religioso, depois, aprende a filosofar, e por fim, descobre a ciência. Mas, na estrutura doutrinária do Espiritismo, temos em primeiro lugar a ciência. Porque, sendo o Espiritismo uma doutrina, sua origem formal está na razão. A marcha natural da evolução se inverte no plano racional. Assim, temos primeiramente a ciência espírita, que se constitui da classificação e exame, observação e experimentação dos fenômenos espíritas. A ciência espírita, ou o espiritismo científico, é uma disciplina que vem sendo elaborada por todos os que se dedicam ao estudo dos fenômenos de ordem psíquica. Não é trabalho exclusivo dos espíritas. Pelo contrário, muito contribuíram e contribuem para a sua elaboração os cientistas materialistas e de variadas convicções espiritualistas. William Crookes, por exemplo, verificou os fenômenos e estudou-os antes de ser espírita. Charles Richet construiu o edifício da metapsíquica, também antes de se tornar espírita. Atualmente, Giuseppe Berrini, da Universidade de Duke, Carolina do Sul, Estados Unidos, fundou a parapsicologia, sem ser espírita. Assim, a parte científica do espiritismo é a que se refere ao estudo científico dos fenômenos de comunicação mediúnica, materialização de espíritos, voz direta, movimentos de objetos, raptos ou pancadas, e todos os demais. Esse estudo, comprovando a existência independente do espírito, e portanto a sobrevivência do homem, é a base sólida sobre a qual se revelam a filosofia e a religião espíritas. 4. A filosofia espírita. A filosofia espírita é a interpretação dos fenômenos verificados e estudados pela ciência espírita. Esses fenômenos revelam ao homem a estrutura do universo, que é a seguinte, como vemos em O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec: Deus, Espírito e Matéria. Uma vez constatada essa realidade e descoberto o mecanismo pelo qual o espírito se manifesta através da matéria, cessa o trabalho da ciência, para começar o da filosofia. Geralmente se define a filosofia como reflexão. Enquanto a ciência é investigação, é pesquisa, a filosofia é pensamento, elaboração mental. A filosofia espírita nos oferece, pois, com base nos resultados da investigação da ciência espírita, uma visão geral do universo e suas leis. Essa visão é perfeitamente orgânica, de tal maneira que podemos compará-la a uma grande sinfonia, dirigida por Deus. Com a regência da divina batuta, a música universal transpõe os séculos e os milênios. A filosofia espírita, como disse Kardec, pertence genericamente ao que costumamos chamar filosofia espiritualista, porque a sua visão do universo não se prende à matéria, mas vai até o espírito, que considera como causa de tudo o que percebemos no plano material. Englobando na sua interpretação cosmológica a ciência espírita e tendo como consequência a religião espírita, a filosofia espírita encerra em si mesma toda a doutrina. É por isso que o Livro dos Espíritos, obra fundamental da doutrina, não é propriamente um livro científico ou religioso, mas um tratado filosófico. Algumas pessoas estranham a forma dialogada desse livro,
e os filósofos e estudantes de filosofia, em geral, costumam colocá-lo à parte, não o considerando obra filosófica. Por que acontece isso? Porque o Livro dos Espíritos, como já anteriormente aconteceu com os Evangelhos, não está escrito na linguagem técnica da filosofia. Mas a sua estrutura é a de um tratado, os seus problemas são essencialmente filosóficos e, como se verifica nos seus prolegômenos, a intenção de Kardec não foi oferecer ao mundo um tratado sistemático, mas uma filosofia racional, livre dos prejuízos do espírito de sistema. Esse é o espírito da filosofia espírita, como foi o espírito da filosofia cristã primitiva, que os homens acabaram sistematizando e deturpando. 17 Escândalo para as religiões e loucura para a humanidade. Uma das maiores dificuldades da prática do espiritismo, não da prática de sessões, mas da vivência espírita, da aplicação dos princípios doutrinários à vida prática, reside na falta de compreensão dos objetivos da doutrina. As pessoas que ingressam no espiritismo, vindas do campo religioso, pretendem praticá-lo à maneira de uma nova seita. As que provêm do campo materialista, ou simplesmente do descampado da descrença, querem acomodá-lo ao dolce farniente a que estavam habituadas. Nenhuma dessas duas atitudes corresponde aos objetivos do espiritismo. O espírita não pode ser um religioso do tipo comum, apegado aos santos de sua devoção ou aos espíritos guias, aferrado fanaticamente às tendências místicas do passado, porque o espiritismo o liberta desse condicionamento emocional, chamando-o à responsabilidade própria, através do uso da razão. O espírita não pode ser, também, um indiferente aos problemas religiosos, um crítico amargo da religiosidade alheia, um homem apegado ao mundo com unhas e dentes, porque o espiritismo lhe ensina a respeitar as etapas evolutivas da humanidade e ao mesmo tempo o liberta das atrações e ilusões da vida material. A posição do espírita é certamente difícil, porque é a do equilíbrio entre os extremos. Nem fanatismo religioso, nem apego à vida prática, nem indiferença pela religião ou pela vida. Por isso mesmo, os religiosos nos acusam de falta de religião e os materialistas nos acusam de fanáticos e sectaristas. Isso deve lembrar-nos a frase de Paulo, o apóstolo: Cristo crucificado é escândalo para os judeus e loucura para os gregos e coríntios. 1:23. Os judeus não podiam compreender um Messias condenado, como os gregos achavam loucura um Deus submetido à justiça humana. A posição do espírita é hoje escândalo para os religiosos e loucura para os homens do mundo. Porque o espírita não se submete aos dogmas e sacramentos da liturgia humana, como também não se perde na competição das glórias e conquistas mundanas. Consciente do processo evolutivo, que o espiritismo lhe ensina, o espírita só admite a fé raciocinada e por ela regula a sua conduta. 18 Do racional e do misterioso nos princípios doutrinários. Posição atual do homem em face do universo. O mistério do aquilo que ainda não foi explicado. Evolução da mente humana. Quando tratamos do espiritismo como religião racional, capaz de atender ao anseio de esclarecimento dos problemas espirituais, de acordo com as tendências do homem moderno em todos os campos do conhecimento, não queremos dizer que o espiritismo desvende todos os mistérios. A natureza racional da doutrina constitui apenas uma direção do pensamento. Seria demasiada ingenuidade supor alguém, nesta fase da evolução humana, que alguma doutrina pudesse explicar tudo. O espiritismo não tem essa pretensão. O que ele pretende é apenas mostrar que tudo pode ser conhecido e explicado, na proporção em que o homem evolui, e que os mistérios de hoje serão desvendados amanhã. É curioso como as afirmações mais puras, mais livres de segundas intenções, acabam servindo de motivo para combate ao espiritismo. Se, de um lado, dizemos que no espiritismo não há mistérios, surgem adversários acusando a doutrina de simplista. Se, de outro lado, dizemos que o espiritismo não pode explicar tudo, surgem os que nos acusam de simplismo de outra natureza, por incapacidade filosófica. Mas a verdade é a verdade e não podemos fazer o papel do homem que acabou carregando o burro que lhe servia de montaria. A verdade,
Neste caso, é uma só. Os que não quiserem vê-la fecharão os olhos e ao pior cego nada se pode mostrar, mas os que desejarem compreendê-la, facilmente a verão. A verdade é que o Espiritismo é uma doutrina racional, que procura o esclarecimento de todos os problemas em termos de razão, mas não considera o homem suficientemente evoluído para saber tudo. Quando dizemos que não há mistérios no Espiritismo, não queremos dizer que não haja mistérios no mundo. Realmente, o Espiritismo procura explicar o universo através da razão humana, de maneira compreensível. Mas há coisas que estão além da razão, como, por exemplo, o problema do início das coisas. Os próprios espíritos, interpelados a respeito, responderam a Kardec que não estavam em condições de esclarecer o problema. Não obstante, adiantaram, o véu se levanta para o homem à medida que ele se depura, mas, para compreender certas coisas, faltam-lhe faculdades que ele ainda não possui. Quando Kardec pergunta, pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Os espíritos lhe respondem, não, falta-lhe um sentido para isso. Bastariam esses exemplos, tirados de O Livro dos Espíritos, obra fundamental do Espiritismo, para vermos que a doutrina não tem a pretensão de explicar tudo, de tudo esclarecer. Podemos dizer que ela explica o que é possível explicar, no estado atual da evolução humana. Há doutrinas que se apresentam como explicações gerais e completas do universo e da vida, socorrendo-se do conceito de mistério para entrar no terreno do inexplicável. O Espiritismo declara que o mistério não é mais do que aquilo que ainda não podemos compreender. Assim, antes da explicação espírita, a morte era um mistério, mas hoje, ao menos para os espíritas, já não mais existe o mistério da morte. A doutrina espírita é essencialmente evolucionista. Esta é a sua natureza essencial. O homem, como dizia Sir Oliver Lodge, não é para ela uma criatura acabada, mas em desenvolvimento, em formação. Atualmente, o homem não pode perceber certas coisas, que estão acima do poder da sua inteligência. Mas, com o tempo, a evolução completará a sua obra e o homem as compreenderá. Justamente por isso, o Espiritismo condena a exploração do mistério, no tocante às coisas espirituais. Não convém cercar o homem de mistérios, pois ele se tornará presa fácil de espertalhões nada misteriosos, e o que é pior, renunciará até mesmo a compreender o compreensível. O Espiritismo prefere mostrar ao homem a sua potencialidade infinita, no terreno da razão e da inteligência, da compreensão progressiva das coisas. 19. Sobrevivência e imortalidade. O Espiritismo tem a imortalidade da alma como princípio doutrinário. Mas o Espiritismo prova apenas a sobrevivência da alma à morte do corpo. Sabendo-se que o Espiritismo é ciência, da qual decorre uma filosofia, que resulta em religião, poderíamos perguntar se a afirmação da imortalidade não pertence apenas ao campo religioso ou talvez ao duplo campo filosófico-religioso. Nesse caso haveria um conflito ou uma extensão indébita de um princípio fundamental da doutrina. O princípio da imortalidade é um dos que caracterizam o Espiritismo, um dos fundamentos da sua estrutura conceptual. Haveria então um conflito entre a natureza científica do Espiritismo e a sua estrutura doutrinária? Não, porque a ciência, qualquer que ela seja, não é, como geralmente se pensa, exclusivamente um campo de certezas. É também um campo de induções e probabilidades. Mesmo porque, sem essas duas coisas, nenhuma ciência poderia se desenvolver. O maior exemplo nesse sentido é o princípio científico da ordem universal. Sem esse princípio não poderia haver conhecimento, portanto não haveria ciência. Entretanto, as ciências só conhecem uma pequena área do universo, demasiado limitada, da qual inferem a ordem universal. Isto levou o filósofo Whittier a afirmar que a ciência, da mesma forma que a religião, também necessita da fé e nela se apoia. Agora mesmo, na física e na astronomia, na psicologia e na genética, as ciências jogam com induções e probabilidades, recorrem a uma espécie de fé indutiva e crítica, ou seja, racional, que é precisamente um tipo de fé sustentado pelo Espiritismo. A ciência espírita, como ensinou Kardec,
Vai além da ciência comum, porque esta se refere ao elemento material do universo. A sua objetividade corresponde ao sensorial. A objetividade da ciência espírita corresponde ao conceptual, porque ela é a ciência do elemento inteligente do universo, a ciência do espírito. Por isso Kardec chegou a negar à ciência comum competência para julgar o espiritismo. Introdução ao estudo da doutrina espírita, em O Livro dos Espíritos. Mas a ciência espírita e a ciência comum têm uma zona limítrofe, que é a das manifestações, dos fenômenos. Nessa zona elas se encontram e se dão as mãos para marcharem juntas, como agora começa a se verificar, no campo da parapsicologia. O problema da imortalidade, visto do campo fenomênico, parece insolúvel. Mas a ciência comum possui também a sua área de insolubilidade no campo fenomênico e precisa escapar para o campo dos conceitos, como vimos no caso da indução e da probabilidade. Dessa maneira, não há nada de anticientífico na indução espírita que, partindo das provas fenomênicas da sobrevivência, chega à afirmação do princípio da imortalidade. Essa afirmação é cientificamente válida por todas estas razões. Tem por fundamento as provas universais de sobrevivência do espírito, produzidas pela observação dos fatos e pela experimentação científica. B. Firma-se na natureza substancial do elemento inteligente, ou espiritual, que gera e mantém o elemento material, de natureza acidental. C. Tem a seu favor a afirmação peremptória dos espíritos superiores, que conhecem melhor do que os homens o mundo espiritual e a vida que nele vivem. D. Tem ainda a seu favor a intuição geral do homem, em todas as épocas e em todas as latitudes da Terra e o testemunho de todas as grandes religiões, que são formas de conhecimento como as próprias ciências. E. Apoia-se na lógica, nessa mesma lógica que determina o princípio da ordem universal da ciência comum. F. É confirmada pelas manifestações universais de espíritos procedentes das épocas mais remotas e pelas comunicações de espíritos procedentes de mundos superiores e de planos espirituais elevados. O problema lógico, referido no item I, implica a própria concepção do universo e da vida. Assim como a ciência comum não prescinde da ordem universal, sem a qual ela mesma não poderia existir, a ciência espírita não prescinde da imortalidade, que é a razão necessária de toda a doutrina espírita. A sobrevivência mortal do espírito seria a negação da explicação espírita do universo, uma espécie de simples adiamento da morte, transferida de um plano para outro da vida. Mas existe ainda um problema mais grave: a inexistência da imortalidade do espírito seria o desmantelamento conceptual do universo, transformado em monstruoso mecanismo em que a inteligência se reduziria a simples epifenômeno. Estaríamos diante de um materialismo asfixiante ou, na melhor hipótese, de um panteísmo sem perspectivas, como que muita gente ainda tem a coragem de atribuir injustamente a Spinoza. Em suma, a prova da sobrevivência não faz, por si mesma, a prova da imortalidade, mas sanciona essa prova e abre possibilidades definitivas para sua confirmação. A imortalidade se prova pelo conjunto de fatores atrás mencionados e por aquela descoberta do cogito de Descartes, segundo a qual, a ideia de Deus está no homem como a marca do obreiro na sua obra. Não podemos provar a imortalidade no campo fenomênico, mas também não a podemos negar nesse campo, que não nos fornece elementos seguros para uma nem outra coisa. É no plano do inteligível e não do sensível que a imortalidade se prova e se afirma. 20. Sobrevivência e comunicabilidade dos espíritos através dos tempos. Universalidade falsamente interpretada. Provas experimentais da imortalidade. Fenômenos anímicos provam a teoria espírita. Os princípios fundamentais do espiritismo representam grandes constantes do pensamento. São encontrados, por isso mesmo, em todos os tempos e entre todos os povos. Esse fato, entretanto, em vez de servir para evidenciar a natureza legítima, verdadeira, desses princípios, tem servido para que, em certos meios culturais, prevaleça a ideia de que os referidos princípios nada mais são do que velhas superstições. A obra de Kardec, na França, e a de grandes cientistas,
como Crookes e Lodge, na Inglaterra, Schrenck-Notzing, na Alemanha, e Moda e Bosano, na Itália, para somente citarmos alguns, bem como as recentes pesquisas de Bjorken, na Suécia, de Price, na Inglaterra, de Rini, nos Estados Unidos, há muito deviam ter modificado essa posição, pois mostram que não se trata de superstições, mas de fatos verificáveis experimentalmente. Tomemos os princípios espíritas mais próximos da nossa compreensão imediata, a sobrevivência e a comunicabilidade dos espíritos. Desde todos os tempos o homem acreditou em ambos. As pesquisas sociológicas e etnológicas chegaram mesmo a provar que nunca houve na Terra um povo, um só, que não acreditasse nesses princípios. Somente no auge das civilizações, com o desenvolvimento intensivo da técnica e do comércio, surgem a dúvida e a descrença, originadas pelo intelectualismo, mas confinadas a pequenos grupos. Mesmo hoje, com nações inteiras submetidas a filosofias materialistas, a descrença não consegue dominar. O caso Pasternak acaba de provar a persistência das grandes aspirações humanas de ordem espiritual, inclusive na elite cultural soviética. Os materialistas consideram a crença na sobrevivência como simples remanescente dos tempos primitivos. A suposição era aceitável, e até mesmo se impunha ao pensamento positivo e experimental. Mas depois que a experiência provou o contrário, não há mais razão para ela. Ainda há pouco, o professor Price, catedrático de lógica na Universidade de Oxford, declarava à imprensa e nossos jornais publicaram telegramas a respeito que as experiências modernas revelam a sobrevivência do poder mental do homem, bem como a possibilidade de ação desse poder à distância do corpo físico. Note-se que Price não é espírita, mas um investigador científico, ainda imbuído, aliás, de teorias arcaicas do ponto de vista espírita, já criticadas e destruídas por Ernesto Bosano. Corroborando essa importante declaração de Price, temos as experiências parapsicológicas de José Perrine, na Universidade de Duke, Estados Unidos, e as do professor Bjorken, na Universidade de Uppsala, na Suécia, além de outras, inclusive na Argentina, no Japão e na própria Rússia, nesta através do seu famoso Instituto do Cérebro, de Moscou. Essas experiências provam não somente a sobrevivência, mas também a comunicabilidade. Ernesto Bosano tem razão quando acentua, em seu monumental Animismo ou Espiritismo, obra que resume 40 anos de estudos desses problemas, que o animismo, em vez de negar, prova o espiritismo. Assim, como não se pode ter certeza da sobrevivência sem provar a comunicabilidade dos espíritos, também não se pode provar a capacidade humana de produção de fenômenos anímicos, sem ao mesmo tempo provar a independência do espírito com relação ao corpo material. A lógica dessa situação é de tal maneira férrea, que Price e Rini, avessos à concepção imortalista, tiveram de render-se a ela. E desde o século passado, não houve um só homem de ciência que se interessasse seriamente pelo problema e pudesse furtar-se a essa conclusão. Bastaria isso para perturbar a certeza de alguns intelectuais, quanto à natureza supersticiosa dos princípios espíritas, se quisessem pensar objetivamente, e em termos experimentais, a respeito do assunto. 21 da comprovação científica da fenomenologia espírita. Novo surto de investigações, em pleno desenvolvimento da metapsíquica para a psicologia. Os fatos se impõem à atenção dos cientistas. A comprovação científica dos fenômenos espíritas não pertence apenas ao passado, como pensam algumas pessoas, e como, sobretudo, gostam de proclamar os adversários da doutrina. Essa comprovação não se realizou apenas com os trabalhos de pesquisa e experimentação de William Crookes, Charles Richet, Schrenck-Notzing, Crawford e tantos outros, mas se realiza ainda hoje, em nossos dias, através dos experimentos e das investigações, por exemplo, do professor Giuseppe Berrini, na Universidade de Duke, Estados Unidos, professor Bjorken, da Universidade de Uppsala, Suécia, professor Price, da Universidade de Oxford, Inglaterra, professor Van Lennep, da Universidade Real de Utrecht,
Holanda. 4 É um erro dizer que as pesquisas sobre os fenômenos espíritas pertencem ao passado. A verdade é que houve um momento de grande intensificação dessas pesquisas, entre a segunda metade do século passado e a primeira metade do nosso. 5 Depois disso, se houve uma queda no interesse pelo assunto determinada pela preocupação crescente com a solução dos problemas materiais, com o problema do domínio da natureza pelo homem, nem por isso ele ficou esquecido. Basta lembrar que, ainda em 1948, os estudos metapsíquicos de Ernesto Bosano, professor da Universidade de Turim, estavam sendo reeditados em grande escala na Itália. Giottei, em sua obra monumental, O Homem no Mundo, lembra que a ciência viu-se obrigada, por força das circunstâncias, a deixar alguns assuntos em suspenso. Mas assinala que esses assuntos continuam a exigir a atenção da ciência, e terão de ser tratados por ela. Os fatos espíritas estiveram nessa pauta dos assuntos em suspenso, durante algum tempo. Mas, nos últimos anos, de tal forma eles se impuseram à atenção dos cientistas, que nem mesmo a grande preocupação com as novas perspectivas abertas pela física nuclear conseguiram conservá-los em suspenso. Hoje verifica-se um renascimento da pesquisa científica dos fatos espíritas nos centros universitários mais adiantados, em todo o mundo. Esse renascimento se efetua, em grande parte, através da parapsicologia, o ramo mais recente dos estudos psicológicos, mas não se reduz exclusivamente a ela. Em seu livro Em Los Limites de la Psicologia, escreve o professor Ricardo Musso, diretor de experiências do Instituto Argentino de Parapsicologia. Em 1930, criou-se na Universidade de Duke, nos Estados Unidos, um laboratório de parapsicologia, para o estudo científico desses fenômenos, com métodos estatísticos. A iniciativa foi do célebre psicólogo professor William McDougall. A direção dos trabalhos está, desde então, a cargo do Dr. Giuseppe Berrini, do Departamento de Psicologia da referida universidade. Desde há quase um quarto de século, realizam-se ali explorações sistemáticas, que provam, de maneira irrefutável, a existência de formas de conhecimento distintas das proporcionadas ao homem pelas vias sensoriais e pelo raciocínio, e que a mente pode exercer, mesmo à distância, ações físicas diretas sobre a matéria. A parapsicologia se constituiu, assim, num novo ramo científico, rigorosamente experimental. Atualmente, mais de 50 colégios e universidades, americanos e europeus, aplicam-se a essas investigações. Na Universidade de Utrecht, Holanda, criou-se em 1953 uma cátedra oficial de parapsicologia. Procurando sempre evitar a explicação espírita, os cientistas começam, tanto no passado como no presente, pela escolha de processos diferentes dos processos espíritas e pela formulação de hipóteses novas. Mas os fatos são sempre os mesmos, e quer sob o nome e o método de abordagem da metapsíquica ou da parapsicologia, acabam por demonstrar aos investigadores que a razão está com o espiritismo. Foi o que ocorreu com Richet, no passado, e é o que ocorre com Rini, no presente. De maneira que podemos aguardar, com absoluta segurança, para o segundo século do Espiritismo, a se iniciar no ano próximo, um novo e grande surto de investigação científica dos fenômenos espíritas e de intenso debate da doutrina espírita, em todo o mundo. O futuro pertence ao Espiritismo. 22 Da necessidade das sessões espíritas e das condições para sua realização. Imperfeições da prática espírita, nos meios incultos e cultos vaidade, o principal fator negativo pureza de coração e de intenções, para a realização eficiente dos trabalhos. A realização das sessões mediúnicas nos centros ou grupos espíritas é uma necessidade doutrinária. As sessões não são feitas com a finalidade pura e simples de ouvir espíritos, como pensam as pessoas pouco informadas sobre a doutrina. Bem mais ampla é a finalidade das sessões, que se destinam ao socorro espiritual de criaturas necessitadas, tanto encarnadas quanto desencarnadas. Porque realizam as várias religiões as suas cerimônias e os seus sacramentos.
O Espiritismo não tem cerimoniais nem fórmulas sacramentais, mas possui também a sua maneira de relação com o invisível. Essa maneira se apoia na mediunidade, é a sessão mediúnica. Há pessoas, mesmo entre os espíritas, que censuram as sessões mediúnicas de incorporação, realizadas semanalmente nos centros. Acham que as comunicações são poucas e as